Não existe melhor lugar para estar do que estar na casa do Senhor. Porque aqui é a representatividade da eternidade. Pastora, o que é isso? Eu quero dizer que no templo existe vida. Eu quero dizer que no templo existe a graça. No templo existe a alegria. Mas por que existe tudo isso no templo? Porque aqui há uma grande presença, há um poder de Deus que nos envolve, e é esse poder que transforma todas as coisas. Aquele que entra abatido não consegue permanecer da mesma forma, pela presença do Eterno que habita neste lugar. Sabemos que somos criatura de um Criador, que esse Criador mora na eternidade, e Ele nos convida a morar lá. Mas nós sabemos também que aqui, quando estamos debaixo desse poder, do poder que o Senhor liberou um dia para este ambiente, nós entendemos que estamos no caminho da eternidade. Somos elementos de lá, criaturas de lá. E na eternidade não existe morte. Lá existe vida. Na eternidade não existe silêncio. Que isso, pastora Cris, pelo amor de Deus? É verdade. Apocalipse diz que por 24 horas e por toda a eternidade os anjos do Senhor adoram o Eterno. E eles adoram, não é assim, ó, em língua de sinais, não é. Isso é coisa nossa aqui da terra, porque há necessidade para o desenvolvimento da terra, desenvolvimento humano. Mas lá não. Lá todos os seres levantam as mãos, abrem a boca e adoram ao Senhor. Em todo tempo eles dizem glória, glória, glória a Deus. Lá na eternidade não tem silêncio, como eu falei, existe glorificação. Lá na eternidade existem sentimentos, sim, mas sentimentos abençoadores. Aqui estamos sendo treinados para viver na eternidade. Aqui estamos sendo treinados para arrancar de nós aquilo que nos afasta dela. Quem está entendendo? Tudo aquilo que nos afasta da eternidade. Estamos aqui neste ambiente profético sendo treinados, porque lá é meu lugar, lá é o seu lugar, igreja. Então você pode levantar assim suas mãos. Abassúria, você é um elemento da eternidade. Você é uma criatura feita pelo Criador e que vai morar na eternidade. Então se coloque de pé. Abassúria. E tem uma coisa que a gente faz aqui e eu quero fazer junto contigo antes da palavra. Nós vamos orar juntos. Tem um elemento aqui na terra, que esse elemento é crucial para morarmos na eternidade, que se chama oração. A oração coloca um novo cântico na tua boca. A oração liberta qualquer cativo, porque quem liberta não somos nós, é o Senhor Jesus. A oração, ela cura o enfermo, aleluia. Ela repreende o mal. A oração renova a nossa vida. E estamos hoje no culto do renovo. A oração revivifica aquele que já levantou as mãos e diante das testemunhas reconheceu Jesus como Salvador. Revivificar significa reavivamento. E reavivar significa que um dia eu já fui avivado, mas o Senhor, pela tua misericórdia, quando eu desejo, Ele me aviva todos os dias. Ele me reaviva, aleluia, para a glória dEle. Eu já entendi que um entendeu aqui, deu glória a Deus, aleluia.
Você pode ter liberdade aqui neste lugar. Tu está sendo treinado. E se eu fosse você, o que eu estou sentindo, eu estava com frio, irmãos. Eu estou sentindo um negócio, porque o fogo do Senhor Jesus, Ele começa a nos aquecer, porque o reavivamento já chegou neste lugar. Já está aqui. E se eu fosse você, eu ficava com as minhas mãos assim para o céu, ó. Alabassúria. Você fala em línguas estranhas? Você pode ter um mistério com Deus aí agora, você e Ele. De repente Ele quer te entregar uma resposta. De repente Ele quer te reavivar hoje. De repente Ele quer fazer algo novo. Vivemos debaixo de um avivamento. Para quem levantou as mãos e reconhece Jesus. E de um reavivamento para Israel todos os dias. Só o Israel de Deus levanta as mãos para orarmos. Você vai orar por você, você não vai orar por ninguém. Você vai falar assim: Deus, eu estou sendo treinado. A eternidade é meu lugar. Lá tem algo especial para mim. Se eu tiver morto, Senhor, me dás a vida nesta noite. Oh, você pode chamar a presença do Senhor. Vem presença, vem presença, vem presença. Vem reavivamento, vem reavivamento. No céu não tem silêncio. No céu não tem silêncio. Ora assim comigo, ó. Você vai repetir as palavras que eu vou falar com você agora. Levantou. Tem mistério de Deus. Você pode ser usado hoje para minha vida? Você pode interceder aí agora? Você pode pregar comigo? Você pode ser usado para o irmão que está do teu lado? Você pode permitir que o Senhor te encha nessa noite? Encha, encha, encha você. Porque o que não falta nesse lugar é azeite. O que não falta é azeite. O que Ele quer é uma lamparina. Se tiver lamparina, tem azeite. Se tiver lamparina, tem azeite. Se tiver lamparina, não falta o azeite. Receba, 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 receba. Em uma só voz. De repente hoje é a última pregação. É o último culto. Então nós vamos orar assim. Feche seus olhos todos. Ora assim comigo. Senhor Jesus. Você pode orar comigo assim bem forte. Senhor Jesus, estamos aqui para sentir, para viver, para ser aquilo que o Senhor deseja, mas em alto, em uma só voz, como igreja, como Israel do Senhor. Nós te pedimos, nos reaviva, derrama dos seus mistérios mais profundos, entrega a resposta que precisamos nesta noite. Abre as comportas dos céus e faça algo novo na minha vida. Eu quero sair daqui regozijando na tua presença, em nome de Jesus. E se for para Ele, aplauda bem forte. Se for para o ministério, pode aplaudir. Mas se for para Jesus, se for para Jesus, faça barulho, faça barulho.
chama a atenção da eternidade. Batiza com o Espírito Santo e com fogo. Batiza aí no lugar, Senhor. Amém. Ageu capítulo 2. Você que trouxe sua Bíblia. Labanda Súrias. A oração, ela é semelhante. Aleluia. Há um remédio que dão a nós no hospital quando você já tomou todos os remédios em casa. E com a enxaqueca muito forte, remédio nenhum passa. Quem já teve dor nos rins, eu não sei como é que é, mas falam que é terrível. Dor de coluna, qualquer coisa semelhante que é insuportável. Então, quando você não tem mais acesso na sua casa, você vai ao hospital e toma uma dose muito cavalar na veia. E com 20 minutos você está tranquilo. A oração, ela tem o mesmo peso. Não importa qual seja a enfermidade, que seja da alma ou da patologia. A oração, com pouco tempo, ela muda histórias. Amém? Ageu no capítulo 2. Aleluia, no versículo 3. E eu amo demais, irmãos, esse versículo. Glória a Jesus. Ageu no capítulo 2, 3 diz assim: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como as vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois ser forte, Zorobabel, diz o Senhor. E ser forte, Josué, filho de Zodadac, o sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor. E trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito. O meu espírito habita no meio de vós. Não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos. Ainda uma vez, em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão. E enchei de glórias esta casa, diz o Senhor dos exércitos. E enchei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Isaías, queria que você abrisse também, mesmo sendo um texto isolado, eu quero somente completar, aleluia, aquilo que quero liberar para vocês no dia de hoje. Isaías capítulo 40, versículo 3, diz assim: profeta messiânico, vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai nos ermos, veredas, a nosso Deus. Vós, e eu quero ficar só com a parte A, vós do que clama no deserto. Pai, aí está a sua palavra e ela é absoluta. Por si só, nem precisa, Senhor, de mim, desta serva, Senhor. Essa serva tão pequena,
que depende tanto do seu favor, eu só peço que por misericórdia, use os meus lábios neste lugar, para nos abençoar, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode sentar. Glória a Jesus. Eu fiz uma introdução com você aqui. E essa introdução é muito forte, porque ela queimou no meu coração durante uma semana inteira. Essa introdução, ela queimou no meu coração porque nós compreendemos que toda a Bíblia existe palavras que Deus libera, e eu estou falando Deus e Yahvé, o Deus da esperança. Toda a Bíblia, Ele libera uma palavra de esperança para o seu povo. Toda a Bíblia, Ele libera uma palavra de ordem para o seu povo, de instrução, de força, de renovo, de avivamento, de reavivamento. Todas as vezes que Deus quer fazer algo grande na minha vida e na sua, ou na vida da igreja como um todo, Ele sempre fala algo que vai falar sobre a eternidade. Em que sentido? Olha, Josué, quero eu fazer algo grande, então ponha o povo para se santificar. Ele, todas as vezes que ele precisou neutralizar Israel, ele levanta um profeta. E aqui eu trouxe 2 textos isolados que parecem não se completar, mas se completam. Porque o segundo texto que eu li fala sobre o profeta Isaías, o profeta messiânico que amava Jesus, mesmo sem conhecê-lo. Foi o mesmo profeta que abriu a boca e falou: olha, há um destino na sua vida, há um propósito na sua vida, há um destino profético. E o profético significa que é aquilo que é liberado da boca de alguém. E o profeta Isaías abre a boca e libera sobre o povo de Israel. Esse povo, ele não estava de qualquer maneira, ele estava preso, estava encarcerado, eles estavam sendo isolados na Babilônia. E o profeta abre a boca e fala o seguinte: olha, Deus, Ele tem sobre cada um de vocês um propósito. O destino de vocês não é aqui, não é da terra. O destino é celestial. Olha, então entendam, prepara o caminho, porque o Senhor vai passar. Prepare o caminho para o Messias. Mas Jesus nem existia ainda. Ele já estava nos preparando para vivermos o nosso propósito. Ele já estava nos preparando, dizendo assim: olha, vocês não são qualquer um não. Vocês são aqueles queridinhos do Senhor, que Deus tem um destino para vocês profético, que conta com vocês para esse tão grandioso trabalho que é, aleluia, abrir o caminho para que o Evangelho entre na vida de pessoas, a partir de Jesus. Se eu pulo um pouquinho e eu venho para o profeta Ageu, Deus, através do profeta, ele fala sobre reavivamento a partir da reconstrução. Reavivamento a partir daquilo que lá atrás ele permitiu que estivesse em ruínas. No segundo texto, o segundo texto fala sobre o nosso destino profético. Aleluia. O primeiro texto está falando de algo concreto, de uma promessa estabelecida. Olha, eu vou reavivar vocês. Eu vou tirar vocês das mãos do inimigo. Olha, eu vou restaurar o templo. Eu vou usar vocês novamente. Aleluia. Primeiro ele fala de um destino profético. Depois ele fala de uma concretização de promessa. Ele está falando o seguinte: olha, lá atrás eu falei com o meu servo Davi o seguinte: olha, se prepare que você vai construir o meu grande templo, porque outrora só existia tabernáculos e tendas. E ele falou: eu quero construir um grande templo para que eu possa habitar nele. Meu filho, você hoje não está fácil não, hein? Mas você foi generoso com a galera. Não foi, Valmir? Ele foi generoso. Eu achei que quem tinha ensaiado vocês eram os filhos de Asaf.
hoje, meu Jesus. E é assim que nós vamos viver lá na eternidade. Nós, como seres humanos, erramos a palavra, irmãos. Às vezes, eu posso falar algo aqui, porque a minha idade é um pouquinho avançada. E esse dia o pastor falou que eu tinha 50, eu falei, não, 60, o povo acreditou. Gente, não é verdade, não. Ele fala e eu brinco, retorno a brincadeira, só isso. Eu esqueço muitas vezes, dá um branco. Eu posso errar aqui. O ministério pode errar numa nota, irmãos. Pode, nós somos seres humanos. Mas lá na glória, lá não tem erro, irmãos. Lá nós não vamos errar nunca mais. Lá nenhuma nota, irmãos. Nenhuma nota será mudada. Nenhuma palavra será distorcida por conta de alguém que esqueceu de alguma coisa. Nenhuma. Lá será tudo perfeito para a glória do nome do Senhor. E ainda que Asaf e seus filhos fossem expert, assim como essa galera aqui. Essa galera aqui é boa demais. Assim como Asaf e seus filhos eram expert, como o povo da catedral, nas notas, nos acordes, irmãos. E eu fico toda boba quando eu vejo. Aleluia! Assim como eles eram, e Deus deu a Davi a responsabilidade de construir o templo e trazer a perfeita adoração ao altar. E ele mesmo falou assim, não, por conta da sua mão cheia de sangue, quem vai fazer essa grande obra é seu filho. E Deus deu todas as estratégias. Olha, ô meu filho, você coloca aquela luzinha ali, ó. Meu filho, põe esses banquinhos aqui, porque vai ficar lindo, com a harmonia do templo. Pinta nesse tom aí suave, que vai trazer leveza. Olha, coloca aquela pedra, coloca aquele holofotezinho ali, coloca na abertura da porta, cobre com ouro. E Deus foi ensinando tudo a Salomão e foi construído o grande templo. Por conta de heresias daquela época, irmãos, Deus, Ele permite que os babilônicos tomassem posse, roubassem o templo, porque ali existia muito ouro, tinha muitas pedras, até mesmo a pia dos banheiros do templo era de ouro. As maçanetas eram de ouro. O design era de pedra preciosa. Deus fez o melhor naquele templo para que o povo entendesse que Ele era o Deus que fazia com beleza todas as coisas e queria dar o melhor para o teu povo. Quem está entendendo? Um entendeu aqui. Aleluia. Ele é o Deus que sempre quer fazer o melhor para nós. E por um momento Ele permite a ruína. E quando chega o tempo, e antes da ruína, até a rainha de Sabá olha e reconhece: Salomão, o seu Deus verdadeiramente é o Senhor, para fazer um templo como esse. Até os de fora que não criam no Deus vivo, começou a acreditar que o Deus de Salomão era um grande Deus e reconheciam. Mas chegou o tempo em que o povo precisava retornar. Precisavam de identidade novamente. E essa identidade foi perdida na Babilônia. Foram muitas pessoas já velhas, com a idade avançada, que morreram na Babilônia. Algumas crianças que saíram de Jerusalém e chegaram lá como hebreus. E depois, quem sou eu? Sou babilônico ou eu sou hebreu? Não sabiam mais quem eles eram. Só ouviam falar do grande templo, da grande construção, do grande movimento, do avivamento, aleluia, que acontecera em Jerusalém. Alguns foram na barriga, no ventre. Nunca lembrou do que tinha acontecido em Israel. Alguns foram concebidos lá. Mas chegou o tempo em que o Senhor, Ele fala com o povo: é a hora de voltar.
É hora de voltar, porque a minha promessa tem que se concretizar. É hora de voltar e através de você, que teve a experiência, colocar, puxar aqui, ó, arregaçar suas mangas e reconstruir o grande templo. Mas aqueles que outrora ouviu falar que havia um grande templo e tinha tudo do melhor, mas agora eles chegam em outra situação naquele lugar, irmãos. E quando eles chegam lá, em uma situação difícil, adversa, eles entendem o seguinte: olha, mas como vamos construir um templo como esse, se nós não temos a condição que tínhamos antigamente? Deus, Ele quando dá a missão, Ele dá a provisão. Deus, quando entrega a missão, Ele entrega também a provisão. E quando, aleluia, o povo começa a falar, a murmurar, porque os mais antigos, que lembravam da situação, falaram: vamos embora, vamos partir para cima. Mas aqueles que não viveram, e os mais antigos eram muito poucos, irmãos, mas aqueles que não viveram, eles falaram assim: não, isso não vai dar certo. Que loucura é essa? Nós não vamos fazer do mesmo jeito. Aí o Senhor levanta Ageu, o profeta, e no finalzinho, ele fala assim com o povo: olha, no início ele fala referente àqueles que não viram e àqueles que visualizaram toda a glória. Ele fala com esse povo. E ele fala o seguinte: olha, ainda que o templo não seja igual, mas a glória da segunda casa será muito maior do que a glória da primeira. O que o Senhor quis dizer com isso? Pode ser que nem em todos os lugares, pastor Rodrigo, tenha ouro nem prata, mas a glória dele será muito maior na nova casa. Quem recebe essa palavra? Então aplauda bem forte Jesus. Meu Deus! Meu Deus! E essa palavra, ela invade as nossas vidas na ênfase que você precisar. Na ênfase coletiva ou naquela segunda casa que você precisa, que seja muito melhor do que a primeira. Naquela casa que você entende que chegou na ruína, que veio a ruína, que foi tudo quebrado, saqueado, que foi te arrancado e quase te matou, ou quase está te matando ainda. Eu não sei qual é a área que você precisa que Deus derrame uma glória maior. Eu não sei qual é a área que você necessita que Deus faça algo novo. Eu não sei qual é a área que você precisa que Deus entregue nas suas mãos a promessa que já é um decreto, que a glória da segunda casa será muito maior do que a primeira. Ainda que o serviço não seja igual ao anterior, mas a presença será muito maior, a alegria será maior, o contentamento será maior, a graça será maior, a certeza será maior que Deus está contigo. Abassúrias. Ainda que você perdeu um ente querido para o mundo, não se preocupe, porque todo aquele filho pródigo, a glória na segunda casa dele será muito maior. Ele não vai voltar do mesmo jeito que ele foi, ainda que era crente. Ele vai voltar servo do Senhor. Aleluia. Labassúrias. Por isso que nós precisamos, antes de um grande movimento de Deus na nossa vida, é necessário alguns elementos. Santificai-vos, porque farei maravilhas no meio de vós.
Atos capítulo 2 diz, aleluia, que todos no mesmo ambiente foram cheios do Espírito Santo. Todos. Ninguém, nenhum ser naquele lugar não foi tomado pelo poder da glória de Deus. Mas Deus tinha um propósito para isso. Apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo estavam prestes a levantar a primeira igreja. A primeira igreja primitiva. Mas antes de uma grande missão da eternidade, antes de um grande poder na tua vida, antes de uma porta ser aberta, antes de alguém chegar na tua vida liberto, aquele que você ora, aquela que você ora, antes das promessas serem reais, antes disso, o Senhor vai chamar você para viver os elementos aqui nessa terra. Aleluia, glória a Deus. O elemento da permanência, o elemento da oração, o elemento do jejum, o elemento da transformação, porque o povo só foi para a Babilônia porque precisava ser transformado. Babassúria. Quando eu me coloco em um ambiente, em um lugar onde eu sei da minha imperfeição, eu entendo que Deus ele precisa tomar posse da minha história e da minha vida. Aleluia. E antes de qualquer ação celestial, Deus vai te chamar a uma responsabilidade. Babassúria. E essa responsabilidade dói. Porque Deus ele não quer você de qualquer maneira, Ele quer você por completo. Enquanto eu entregar o meu 50%, Deus vai sempre ter uma coluna de nuvem me protegendo do sol. Sempre vai ter uma bola de fogo me protegendo, aleluia, dos predadores. Mas eu nunca vou viver, aleluia, a totalidade da promessa na minha vida. E quando decido viver essa totalidade, eu entendo que vai doer dentro de mim. Vai doer. Vai doer. Vai doer dentro de você e vai doer dentro de mim. Porque quando Ele quer fazer coisas grandes, quando Ele quer cumprir uma promessa, primeiro Ele vai começar a mexer. Ele vai mexer, Ele vai te preparar. Ele vai te sacudir. Ele vai moldar você, vai transformar a sua face. A tua face vai resplandecer. Então você vai estar pronto e pronta para pegar o seu cajado e tocar nas águas. Ainda que venha aqui atrás, cavalos e cavaleiros, ainda assim o Senhor não irá permitir que os mesmos te peguem, porque Ele vai abrir o mar e você vai passar seco dentro dele. Vamos nos colocar em pé. Vai se colocando de pé dando glória. Vai se colocando de pé dando glória. A glória da segunda casa. Pastor Rodrigo Vieira Bussardi, a glória da segunda casa será muito maior. A presença será muito maior. Alabandácia. Porque a presença vai representar a eternidade. A presença lá vai representar sempre tem mistério na casa. Xalabassúria. E aqui no meio desta casa, aqui aqui na frente, aqui pelo meio, lá atrás, tem homens e mulheres chamados por Deus como profetas. Tem homens e mulheres chamados por Deus como grandes obreiros. Aqui tem um povo que o Senhor chamou para abrir caminho para ele passar. Xalabassúria. Aqui tem um povo que o Senhor chamou para jejuar. Aqui tem um povo que o Senhor chamou para se reavivar todo dia. Abassúria.
Chorar pode chorar sim. Você pode chorar. Mas depois que você chorar, se levante. Se levante. Alabassúria. Se levante e vede a promessa acontecer na tua vida. Rabandalabai. Charamandou. Isaías capítulo 40, versículo 3 diz que o Senhor vai te usar. Você que é flecha nas mãos do Senhor. Pastor, eu não sei se eu sou não. Você é sim, eu te falo que você é. Eu profetizo, eu libero a minha boca aqui. Eu libero uma palavra. Você é um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo. Você é o homem, a mulher que vai abrir o caminho para o Senhor passar. Você é o homem, a mulher que vai viver as promessas do Senhor aqui na terra. O que está perdido vai voltar. A porta que se fechou vai se abrir. A casa que entrou na ruína, o Senhor vai fazer tudo novo. Alabassúria. Alabassúria. Feche seus olhos. Nós vamos adorar o Senhor. Erebanda alabassúria, canta alabassúria. E existe um avivamento para quem ainda não foi avivado. E existe um reavivamento para aquele que já foi avivado, mas por algum momento da vida se calou, por algum momento da vida deixou a Babilônia tomar conta, e ali foi perdido por um tempo a identidade de um povo santo, de um povo amado. A identidade dos hebreus foi perdida por um tempo, mas hoje eu quero te convidar para retornar ou retomar essa identidade hebreia, essa identidade de Israel, essa identidade de Jerusalém que o Senhor nos chama como a cidade querida, a cidade amada. Catedral do Emanuel é a Jerusalém aqui na terra. Catedral do Emanuel é a Jerusalém do Senhor no sul fluminense. Alabassúria. Que Deus tem promessa a se concretizar. E eu quero convidar você. Aleluia. Pastora, eu quero me reavivar. Pastora, eu quero me avivar. Porque eu sei que eu preciso abrir um caminho para o Senhor passar. Eu sei que é a partir disso que promessas irão se concretizar. Eu sei que depois que eu abrir o caminho, a glória da segunda casa será muito maior do que da primeira. Porque a palavra não vem do homem, foi Deus que decretou. E decreto de Yahvé, ninguém revigora. Ninguém pode mexer. Ninguém mexe no decreto do Senhor. Nessa noite tem um movimento da eternidade na tua vida. Aleluia. Pastor, eu tenho um chamamento para pregar a palavra. Eu acho tão bonito quando o pastor Rodrigo sobe aqui, quando a pastora Marilene, quando o pastor Carlos sobe. Aleluia. Quando a pastora Helenice sobe aqui, a pastora poeta, tá minha poeta hoje. Você viu? Aleluia. Quando a pastora poeta sobe aqui, eu acho tão bonito. Eu sei que eu tenho esse negócio comigo, mas até hoje eu não consegui romper. Pastora Cris, eu sei que nós vamos, aleluia, nós vamos avançar. Eu sei que nós vamos avançar. E eu sei que Deus vai me usar nesse avanço. E Deus me chamou para uma vida de intercessão. Eu amo interceder, mas eu não consigo avançar. Quando eu dou um passo para frente, parece que alguma coisa me puxa para trás e eu desisto. Pastora Cris, eu olho essa galera aqui que aprendeu com os filhos de Asaf a louvar. Aleluia. E eu queria também estar junto com eles, mas tem algo que me prende, eu não consigo. Eu sei, pastora, que nós vamos ter um templo numeroso, enorme, e eu queria estar lá junto com a galera, mas tem algo que me prende. Aleluia. Pastora Cris, eu quero servir. Eu sei que eu tenho um chamado. Aleluia. Mas tem algo que prende as minhas pernas. Hoje, tudo que estava preso, tudo que estava amarrado, vai desamarrar em nome Aleluia. De Jesus. Amém. Só você que entendeu, vem ao altar do Senhor.
Vem porque nós queremos orar por você.